Sejam muito bem-vindos. O tema que vamos desenvolver tem inspiração num best-seller, o livro Nexus, de Yuval Noah Harari, historiador e filósofo israelense. No final, vamos listar 7 táticas narcísicas, as quais se assemelham aos mecanismos usados em regimes estatais totalitários, e um conselho para eventuais vítimas de narcisistas. Na obra Nexus, o autor examina a importância das redes de informação, comunicação e controle, tanto na sociedade, desde remotas eras, bem como para círculos mais abrangentes de poder, como é o caso dos governos. A partir de fatos históricos, é possível analisar como os humanos se desenvolveram para organizar-se em sociedades, nações e países. Muitos mecanismos se aperfeiçoam à medida em que são descobertas novas formas de comunicação. Os meios cibernéticos facilitaram sobremaneira a vida de governantes e cidadãos. Mas as redes sociais, segundo afirma o pesquisador Kate Campbell no livro A Nova Ciência do Narcisismo, também são a atual savana dos narcisistas. Ainda segundo o professor Sam Vaknin, outro estudioso do narcisismo, os narcisistas criam, quando idealizam a sua vítima, uma fantasia da qual ela é compelida ou obrigada a participar. Em nossa fonte principal, o livro Nexus, consta que, apesar da espantosa quantidade da informação à nossa disposição, somos tão suscetíveis à fantasia e à ilusão quanto nossos ancestrais antigos. O nazismo e o stalinismo são apenas 2 exemplos recentes da insanidade de massa que, vez ou outra, engolfa mesmo sociedades modernas. O poder humano nunca é resultado de uma iniciativa individual. Sempre brota da cooperação entre muitas pessoas. O segredo de nosso sucesso é que somos hábeis em usar a informação para conectar muitos indivíduos. Infelizmente, essa habilidade com frequência caminha ao lado da crença em mentiras, erros e fantasias. A história algumas vezes é moldada por erros trágicos que resultam da crença em histórias tão hipnotizantes quanto danosas. São exemplos extremos o fato de que czares russos, califas muçulmanos e filhos celestiais chineses afirmavam que as regras fundamentais da sociedade desceram dos céus e não estavam abertas a retificações humanas. No começo do século XXI, muitos sistemas políticos ainda afirmam ter autoridade sobre-humana e se opõem a debates abertos que podem resultar em mudanças. É bem verdade, complementamos, que muitas dessas cativantes histórias são apoiadas por medidas aterrorizantes e por armas. Um dos mais extremos exemplos de histórias hipnotizantes é o fato de um livro, escrito na Idade Média por Kramer, o Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, um manual de instruções para desmascarar e matar bruxas, ter desencadeado o assassinato de centenas de pessoas. Ele descrevia em detalhes a conspiração mundial de Satã e os meios pelos quais os cristãos honestos e sinceros podiam desmascarar e eliminar as bruxas. A nova realidade intersubjetiva era tão convincente que até algumas pessoas acusadas de feitiçaria chegaram a acreditar que faziam parte efetivamente de uma conspiração satânica mundial. Se era o que todos diziam, então devia ser verdade. Essa caçada às bruxas foi desencadeada numa era em que a imprensa recém havia sido criada. Mas mesmo a democracia, numa escala de milhões de pessoas, só se tornou possível na era moderna,
quando os meios de comunicação de massa mudaram a natureza das redes de informação em grande escala. O mesmo ocorreu com o totalitarismo em larga escala. É muito clara nesse contexto a importância da comunicação e a organização de redes. Na União Soviética, o governador de uma província era vigiado constantemente pelo comissário local do partido, e nenhum deles sabia que em suas equipes havia um informante da NKVD, a polícia secreta do comunismo. Essas organizações estão bem detalhadas em outro livro, O Arquipélago Gulag, de autoria do dissidente russo Alexander Solzhenitsyn. Segundo Yuval Harari, é revelador o destino de 39 pessoas que, em 1935, ocupavam o posto de general na própria NKVD. 35 foram presos e fuzilados até 1941. Um foi assassinado e o chefe do escritório regional da NKVD no Extremo Oriente, se salvou passando para o lado do Japão, mas foi morto pelos japoneses em 1945. Do grupo original de 39 generais da NKVD, restaram apenas 2. Nessa rede, estabelecida por meio de mitos, com massiva manipulação da comunicação, até mesmo filhos, como é o caso de Pronia Kolibin, foram premiados por ter denunciado pai ou mãe supostamente contrários ao regime, os quais eram condenados, fuzilados ou enviados aos gulags, os campos de prisioneiros políticos. Numa constatação que remete à evolução dos meios de comunicação e consequente aperfeiçoamento de redes de informação e controle, observa-se que a Inquisição levou 3 séculos para matar 50 mil supostas bruxas. Já os caçadores soviéticos de kulaks, um grupo de camponeses que costumava ser apontado como causador de quaisquer déficits em colheitas, operavam numa sociedade totalitária que tinha à sua disposição tecnologias como telégrafos, trens, telefones e rádios. Com isso, 2 anos bastaram para liquidar milhões de kulaks. A rede soviética de informações conseguiu mudar a personalidade e a identidade de pessoas, criando uma categoria denominada Homo Soviéticos, por meio de vigilância, castigos e recompensas. Os regimes totalitários também têm o gosto por mudar o passado. Depois de subir ao poder, Stalin eliminou Trotsky, o arquiteto da Revolução Bolchevique e o organizador do Exército Vermelho, de todos os registros históricos. Durante o denominado Grande Terror Stalinista, de setembro de 1937, sempre que indivíduos de destaque eram executados, os sinais da existência deles eram apagados dos livros, dos artigos acadêmicos, dos quadros e das fotografias. Voltando especificamente ao tema para o qual nosso canal é voltado, podemos afirmar então que há muitas semelhanças entre a atuação dos estados totalitários e seus líderes com a ação de narcisistas que praticam maldades em escala pessoal. Muitos dos líderes totalitários são apontados também como narcisistas, como é o caso de Hitler, segundo consta na obra O Coração do Homem, de Erich Fromm, estudioso que cunhou a expressão narcisismo maligno. 2 meses depois que Hitler assumiu o cargo de chanceler, os nazistas aprovaram a Lei de Coordenação. Ela estipulava que todas as organizações políticas, sociais e culturais da Alemanha, de municipalidades a clubes de futebol e coros locais, seriam regidas de acordo com a ideologia estatal nazista. A necessidade de controle, que é um dos traços atribuídos a narcisistas, era total.
Mesmo nos regimes democráticos, há líderes apontados como narcisistas, como é o caso da análise realizada por alguns autores a respeito de presidentes americanos e, mais recentemente, especificamente a respeito de Donald Trump. Para concluir, podemos apontar 7 principais táticas narcísicas que dizem respeito ao uso de meios de comunicação e ao estabelecimento de redes de informação, muitas vezes com a criação de invencionices hipnotizantes, como, por exemplo, a mentira de que a vítima falou mal de todo um grupo. São elas: a primeira das 7, o isolamento da vítima, afastando-a de familiares e amigos, o que a leva a confiar em apenas uma pessoa, que é o abusador. Segunda, o uso dos chamados macacos voadores, uma rede de pessoas manipuladas ou hipnotizadas pelo narcisista para ajudar a abusar, dar recados, colher informações ou tentar influenciar a vítima, principalmente quando ela se afasta. Terceira, a difamação, criando mais um tipo de fantasia, a qual muitas vezes leva à exclusão da vítima de um círculo social e mesmo da própria família. Quarta, como já indicamos no início, o uso das redes sociais, as quais substituíram cartas e telefones, permitindo atingir instantaneamente a vítima a qualquer hora, em qualquer lugar, bem como espalhar boatos, mobilizar grupos, realizar contatos privados em torno de uma causa totalmente forjada. Quinta, todas essas atitudes serão reforçadas por um falso carisma manejado pela pessoa narcisista, o que a leva a ser considerada como líder natural, protetora ou, em alguns casos, causar temor, evitando insurgências. Sexta, narcisistas bombardeiam o grupo ou a família com informações e denúncias falsas a respeito da vítima. Dessa forma, apagam o passado dela, ofuscando qualquer cooperação que ela tenha dado, transformando-a em uma pessoa revoltada e reativa. Mudam uma identidade. Sétima, um narcisista é onipotente. Pode julgar, mas jamais admite um erro próprio. É capaz de sustentar as mais esfarrapadas ou absurdas justificativas, como se tivesse um poder divino. Grandes ditadores tinham conselheiros, mas todas essas táticas nem precisam ser estudadas. Elas fazem parte de um pacote de sobrevivência que é encontrado em todas as pessoas, muitas enquadradas como defesas do ego, e que são exacerbadas em narcisistas. Rebecca Mandeville, que cunhou a sigla FSA, Family Scapegoat Abuse, ou abuso familiar contra o bode expiatório, destaca que nos casos em que um familiar venha a ser perseguido pelos demais, é crucial analisar se lhe resta algum aliado, pois caso não tenha restado nenhum, a melhor conduta é mesmo o doloroso afastamento. Portanto, caso a pessoa se veja em meio a uma dinâmica de abuso narcisista, uma conduta imprescindível é procurar manter uma rede de apoio, o que também implica em usar habilidades sociais e preservar contatos. Isso pode ser considerado como requisito para sobrevivência. Mas pode ser difícil ou mesmo impossível, pois o narcisista pode ter feito lavagem cerebral de tal dimensão que haverá ofensas, agressões, inimizades ou traumas que tornarão impossível a reaproximação. A vítima sequer poderá olhar para um abusador ou um dos seus macacos voadores, sem sentir desconforto. No final, restaria somente dar tempo ao tempo, pois as redes de narcisistas têm também outros traços semelhantes ao que ocorre em ditaduras extremistas,
nas quais a mitologia que unia as pessoas se revela totalmente falsa, e os integrantes acabam, embora não cheguem ao ponto de executar-se fisicamente, eliminando uns aos outros. Lembremos que narcisistas não têm amigos de verdade, apenas relações oportunistas e fantoches, em sua busca por suprimento emocional narcísico, controle e poder. Muito grato pela atenção.